Olá, meus alunos, minhas alunas, tudo bem? Estamos de volta. Sou o Luciano Dutra, professor de Direito Constitucional, integrante dessa brilhante equipe do projeto Exame de Ordem do Gran Curso Online, e vou trazer para vocês agora a nossa dica número 4, dando prosseguimento ao estudo do importantíssimo controle de constitucionalidade. Tamo junto? Projeto. Bem, na dica número 3, eu falei para vocês acerca dos sistemas de controle, dizendo que ele pode ser judicial, político ou misto. Judicial: todas as normas são controladas por órgãos que integram o poder judiciário. Político: as normas são controladas por órgãos que não integram o poder judiciário. Misto: parte das normas são controladas pelo poder judiciário e a outra parte por órgãos que não integram o poder judiciário. Aí a dúvida que não quer calar: como se dá no Brasil? Turma, no Brasil, nós adotamos o sistema predominantemente judicial, predominantemente jurisdicional. É um judicial puro? Não, porque temos a possibilidade de controle político. Mas é misto? Não, porque não temos parte das normas controladas pelo judiciário e a outra parte por órgãos que não integram o poder judiciário. Todas as normas são controladas pelo poder judiciário, só que há pontos de controle político no Brasil. Por isso que dissemos: o sistema de controle adotado pelo Brasil é predominantemente judicial. O que eu vou trazer para vocês aqui, que é muito importante agora, são os traços de controle político presentes na nossa Constituição Federal. Projeto. Bem, temos as comissões de Constituição e Justiça. A Constituição Federal prevê a possibilidade do parlamento criar comissões temáticas, que são comissões permanentes que têm uma matéria específica no seu regimento interno. Dentro dessas comissões temáticas, temos as comissões de Constituição e Justiça, seja da Câmara, seja do Senado. Qual que é o seu papel? Aferir a constitucionalidade de um projeto de lei, de uma proposta de emenda à Constituição. E quando aquela comissão de Constituição e Justiça verifica que um determinado projeto de lei é inconstitucional, dá um parecer para acabar com a sua tramitação. Está fazendo controle? Está. Ele está pegando o projeto de lei, fazendo uma compatibilidade vertical com a Constituição, e se a comissão decidir que não é compatível, aquele projeto de lei não vai ter seguimento. Então, minha gente, é um controle de constitucionalidade realizado por um órgão do Poder Legislativo, que não integra o Poder Judiciário. Portanto, é um traço de controle político na nossa Constituição. Projeto. Outra possibilidade de controle político no Brasil: o veto jurídico do presidente da República. Ora, dentro do processo legislativo, o projeto de lei vai tramitar pelo parlamento, vai tramitar pela casa iniciadora, pela casa revisora, Câmara ou Senado, a depender de quem foi a casa iniciadora ou a casa revisora. Após a aprovação pela casa revisora, o projeto de lei vai para o presidente para fins de sanção ou veto. Se o presidente concordar, ele sanciona. Se ele discordar, o que ele faz? Veta. E a Constituição exige que esse veto seja fundamentado, seja motivado. O presidente da República pode motivar esse veto de duas maneiras. Ele pode dizer que o projeto de lei é inconveniente, ele é inoportuno, ele é contrário ao interesse público, é o chamado veto político. Ou o presidente pode vetar dizendo que o projeto de lei é inconstitucional, é o chamado veto jurídico. Quando o presidente da República veta um projeto de lei e fundamenta pela inconstitucionalidade, ele está realizando controle.
porque ele está fazendo essa aferição vertical do projeto de lei com o fundamento de validade, que é a Constituição Federal. É um controle realizado pelo Executivo, que não integra o Judiciário, por óbvio. Não é verdade? Então, é um traço de controle político presente na nossa Constituição. Projeto. E ainda temos a súmula 347 do próprio Supremo, que vai autorizar os tribunais de contas, no exercício de suas atribuições, a apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Ora, os tribunais de contas não integram o Poder Judiciário e, no exercício das suas atribuições constitucionais, poderão realizar controle de constitucionalidade. Um órgão que não integra o Judiciário, realizando controle, traço de controle político. Fechado, minha gente? Então, se cair no 22º exame, qual o sistema de controle adotado pelo Brasil? Predominantemente judicial. Agora, se nas alternativas disser judicial, político, misto, nenhum das anteriores, qual que vocês vão marcar? Judicial, claro. Mas é um judicial puro? Não, porque temos traço de controle político na nossa Constituição. Tamo junto? Projeto. O momento do controle pode ser preventivo ou repressivo. O preventivo recai sobre o projeto de lei e o repressivo sobre uma lei que já existe. O controle preventivo tem a finalidade de evitar que um projeto de lei entre no ordenamento jurídico sendo inconstitucional. Tem aquele realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, é aquele realizado pelo presidente no seu veto jurídico, evitando que um projeto de lei inconstitucional vire lei. Esse é o controle preventivo. Previne que uma lei seja aprovada com essa mácula de inconstitucionalidade. E é repressivo quando é em face de uma lei que já existe, tirando do mundo jurídico essa lei ofensiva à Constituição Federal. Projeto. Minha gente, como se dá o controle preventivo e repressivo no Brasil pelos poderes da República? O Legislativo, vamos para a Câmara número 2. O Poder Legislativo exerce controle preventivo? Sim, pelas comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, como vimos. O Executivo realiza controle preventivo? Sim, o veto jurídico do Presidente da República. Agora, cuidado. O Judiciário realiza controle preventivo? Turma, em apenas uma única hipótese. Olha que coisa importante. Vamos mudar de câmera. Câmera número 1. Turma, o Judiciário realiza o controle preventivo em apenas uma hipótese. Qual é? Mandado de segurança impetrado por parlamentar quando ele verifica que não foi observado o devido processo legislativo constitucional. Em outras palavras, está tramitando um projeto de lei, está tramitando uma proposta de emenda à Constituição e o parlamento, ele atropelou as fases. O parlamentar da casa, se o projeto está na Câmara, deputado. Se está no Senado, senador. O parlamentar da casa entra com o MS lá no Supremo e pede o trancamento da tramitação daquele projeto de lei e da proposta de emenda à Constituição. Se o Supremo entender que realmente não foi respeitado o devido processo legislativo constitucional, ele para a tramitação fazendo esse controle preventivo do projeto de lei. Só essa hipótese? Só essa hipótese. É importante? Muito importante. Fechado? Projeto. E no caso do controle repressivo, o Legislativo faz quando suspende um ato normativo que exorbita o seu poder regulamentar ou quando suspende um decreto, uma lei delegada que extrapolou os limites da delegação. Faz quando o Senado Federal ele suspende a eficácia de uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo e faz também quando há análise de uma medida provisória e a comissão entende que não foram observados os pressupostos constitucionais da MP. O Executivo faz o controle repressivo? Faz quando o presidente nega o cumprimento de uma lei inconstitucional. É bem verdade que tem uma divergência doutrinária, como o slide diz, pautado na evolução da legitimação ativa para a impetração de ADI. Na origem,
só impetrava a ADI o PGR. Então, naquela época, não se discutia muito se o presidente podia ou não podia determinar o não cumprimento de uma lei inconstitucional. Mas com o advento da Constituição de 88, onde o presidente da República se tornou um legitimado para propor a ADI, a doutrina começou a questionar, e aí, já que o presidente pode propor a ADI, por que ele vai negar o cumprimento de uma lei inconstitucional? Então, muito embora tenha crescido uma corrente que diga que o presidente não pode determinar o não cumprimento de uma lei inconstitucional, a corrente majoritária vai admitir isso aí. Então, quando o presidente da República se depara com uma lei inconstitucional e dá uma ordem para que o executivo não cumpra aquela lei porque ela ofende a Constituição, está realizando um controle repressivo em face de uma lei. Isso é possível? Possível. Projeto. E o judiciário, dentro da sua função típica, claro, se o judiciário se deparar com uma lei inconstitucional, ele vai mandar tirar essa lei do mundo jurídico. E o TCU também realiza controle repressivo a partir da súmula 347 que já falamos, onde os tribunais de contas, no exercício das suas atribuições, poderão declarar inconstitucional uma lei ou ato normativo. Sempre no controle concreto. E falaremos daqui a pouco a diferença entre controle concreto e o controle abstrato. Modelos de controle, turma, concentrado ou difuso. Será concentrado quando o próprio Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, atuar nas seguintes ações: ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando o Supremo, órgão de cúpula do Poder Judiciário, atuar numa dessas quatro ações, estaremos frente ao controle concentrado. Já o controle difuso é aquele que qualquer membro do Poder Judiciário realiza o controle, seja juiz de primeira instância, seja tribunal. No Brasil, temos tanto o controle concentrado quanto o controle difuso. E no que tange às formas de controle que eu já citei, temos o concreto e o abstrato. O controle concreto é aquele vinculado a uma situação concreta, onde se busca um bem da vida, onde a discussão acerca da inconstitucionalidade está na fundamentação. Eu sempre tenho trazido um exemplo que eu julgo elucidativo, que chama a atenção do meu aluno. Imagine que o Estado da Federação aumente a alíquota do IPVA do seu carro para 90%. 90% do valor do carro. Ofende o princípio constitucional do não confisco? Claro que sim. Uma alíquota de 90% é de caráter confiscatório. Portanto, ofende um princípio previsto na Constituição Federal. Eu, contribuinte do IPVA, entro com uma ação dizendo: eu não quero pagar o IPVA. Qual que é a fundamentação? A lei é inconstitucional. É um controle concreto, porque vinculado a uma situação real. O que eu quero? Não pagar o IPVA. Qual que é a fundamentação? A lei é inconstitucional. Então, quando o debate da inconstitucionalidade da lei está na fundamentação e não no pedido propriamente dito, é porque é um controle concreto. Agora, quando o próprio pedido for a inconstitucionalidade, estaremos frente a um controle abstrato. O Procurador-Geral da República, tomando conhecimento que aqui no DF se aumentou a alíquota para 90%, entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Qual que é o seu pedido? A lei é inconstitucional. Tem alguma situação concreta ali? Não. Tem algum bem da vida em disputa? Não. O que se quer? Retirar do mundo jurídico uma lei que ofende a Constituição Federal. Se a inconstitucionalidade está no próprio pedido, controle abstrato. Fechado? Tamo junto? Projeto. Então, minha gente, nessa dica número 4, eram esses pontos do controle de constitucionalidade que eu gostaria de trazer. Pontos importantes, espero que de fácil compreensão. Se quiserem visitar a nossa obra, vai ser um prazer imenso tê-los como leitor. Ela está nas livrarias físicas e no site da editora GEM.
E se quiserem me contatar, aqui estão os meus contatos. Eu tenho usado com mais frequência o Instagram, onde eu criei o projeto Doses de Constitucional, para poder difundir o conhecimento do nosso querido direito constitucional para aqueles que estudam para concurso, para aqueles que se preparam para o exame de ordem, inclusive para aqueles que querem ter um conhecimento um pouco maior do nosso importantíssimo direito constitucional. Fechado, meus alunos? Estamos juntos? Controle é tranquilo, é extenso, tem muita informação, mas nós vamos juntos ultrapassar todos os pontos do controle de constitucionalidade. Aqui nessas dicas eu vou trazer aspectos importantes e lá no nosso curso eu falo de forma muito mais pausada, explicando ponto a ponto. Então, se vocês eventualmente acharam que as informações estão muito rápidas, me procurem lá no nosso curso teórico para que a gente possa, de maneira mais lenta, mais tranquila, com mais vagar, explicar ponto a ponto do controle e permitir que vocês gabaritem direito constitucional no nosso exame de ordem. Tamo junto, meus amigos. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Deixo um forte abraço e bons estudos.